Irmãos, quero compartilhar rapidamente uma palavra que posso dizer queimou no meu coração para deixar para a igreja a experiência, o modelo de um servo que lutava pela sua igreja, pelos irmãos queridos, por meio da oração. E Paulo dá testemunho dele. É o Epáfras. Colossenses capítulo 4, o verso 12 e 13. Colossenses capítulo 4, o verso 12 e 13. Não era um momento fácil para Paulo. Estava preso na cadeia, provavelmente esperando o dia da sua morte. E ele teve alguns amigos que não o abandonaram. E entre eles está Epáfras. Eu acho que é um nome mais íntimo de Paulo, para Paulo chamar ele, porque ele também é conhecido como Epafrodito. E ele chama Epáfras, um líder servo na igreja de Colossenses. Aproveitando essa oportunidade, agradeço a Deus, vendo o meu irmão Gabriel aqui conosco. Coisa boa, toda a família de Régia ali, irmã Silvani, o Arthur, bênção do céu. E diz assim a palavra do Senhor. O verso 12. A igreja pode ler comigo? Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. O verso 13. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. É alguém que amou a obra do Senhor. E Paulo, quando chama ele de servos, Paulo está dizendo aqui, a palavra que ele usa é doulos, que significa escravo voluntário. E Paulo via isso na vida desse servo, na vida desse escravo, escravizado pelo amor. A quem? A Cristo. Essa é a verdade. Sempre o servo é quem não vive para si, mas vive para Cristo. E Epáfras, ele dá testemunho disso. Paulo estava preso, e quem estava ao lado dele? Epáfras. E Epáfras tinha uma característica muito especial. E a nossa igreja tem essa característica. É uma igreja que luta as batalhas em oração. Luta as batalhas em oração. E EBT tem esse perfil. E Epáfras, líder da igreja de Colossenses, líder da igreja de Laodiceia e de Hierápolis, estava ao lado de Paulo, distante dos seus irmãos, porque naquele momento o seu mestre, o Paulo, estava precisando dele. Mas ele, junto com Paulo, não esquecia da igreja, não esquecia dos irmãos. E Paulo testemunhando, escrevendo à igreja de Colossenses, quem é a Epáfras, essa marca, e a marca desse homem é uma vida de oração. E ele diz no texto, ele está sempre lutando por vocês em oração. Sempre lutando por vocês em oração. Nos matinais na nossa igreja, eu vejo a igreja IEBT lutando em oração. E nós vamos ver para quê. E diz o conteúdo das orações de Epáfras. O primeiro, ele diz que é para que seja firme na fé. Você perguntar o desejo de qualquer líder, do pastor, ao líder de homens, líder de mulheres, de jovens, de adolescentes, o que você quer ver nos irmãos? Que eles permaneçam firmes na fé. E Epáfras orava para que aqueles irmãos que estavam passando perseguições, aqueles irmãos que estavam enfrentando falsos mestres, não se desviassem da fé. Firmes na fé. Foi isso que ele estava orando.
E nós precisamos dessa firmeza espiritual nos dias de hoje. São tantas coisas que tentam nos afastar do Senhor, como a cultura, as redes sociais, falsos ensinos, e a gente precisa vigiar. Mas o outro ponto, e o que eu quero chamar a atenção da igreja especialmente, é amadurecimento espiritual. E Epáfras, ele pede isso. Ele ora para que os irmãos sejam firmes na fé e maduros. Ou seja, o que eu entendo por isso? A cada aniversário da IEBT, você deve melhorar. A cada seu aniversário, a cada ciclo, a cada primavera, você não deve ser o mesmo. Eu acredito que sua fé não deve retroceder. Você deve avançar. Você deve ser mais parecido com Jesus. A cada ano, a igreja mais fervorosa, parecida com Jesus. A igreja que Jesus gostava de adorar, Jesus gostava de estar entre os deles, de comunhão, de acompanhar. Jesus gostava de estar ali pregando a palavra, ouvindo. E como é importante um amadurecimento espiritual. Mas muitas vezes a gente não está ciente de como isso é importante na nossa vida. E às vezes, em vez de avançar, a gente retrocede. Vem um desânimo, o abatimento, e isso vem o quê? Nos afastando. E em vez de estar andando junto com a sua igreja, o que acontece? Diante das lutas, diante de frieza espiritual, a gente vai parando. A igreja vai avançando no passo do seu pastor, e a igreja, às vezes, alguns irmãos estão assim, ó. E a igreja andando, devemos andar no ritmo, irmão. No ritmo, crescimento espiritual. Você amar suas devocionais, amar a oração, amar louvar. Estar aqui como igreja, hoje é um momento importante. É um momento importante de testemunhos. De cada um aqui, a família toda aqui sendo batizada hoje. Vê que coisa maravilhosa. E daqui a um ano, como vai estar essa família? Eu acredito que mais fortalecido espiritual. E assim Deus espera de mim e de você. As ferramentas necessárias para esse amadurecimento espiritual já foram dadas a todos nós. Já foram. Agora o que nós precisamos é utilizá-la. É usá-la. Você já está enraizado em Cristo. Agora você precisa beber disso. Você precisa beber. E essa maturidade é crescimento espiritual. E o que a maturidade traz? Discernimento. O que a maturidade traz? Amadurecimento, a estabilidade, vida transformada. É uma transformação bíblica de comportamento. Porque o nosso desejo é ver a glória de Deus, agradar a Deus e fazer bem ao nosso próximo. E a última marca de Epáfras é que aqueles irmãos estejam convictos da vontade de Deus. Não é só conhecer, é ter certeza do coração. Ter certeza do coração. E assim, Epáfras se preocupava profundamente com aquelas pessoas. Vendo Paulo lá, e onde ele estava, acho que Paulo lá preso, olhando uma coisa, olhando outra, olhava de lado, olha aqui, Epafrodito está ali, está orando. E eu vejo, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele escutava as orações, porque aqui é algo muito particular e muito íntimo. Ele não está pedindo por prosperidade, ele não está pedindo que aqueles irmãos ganhem casa nova, que sejam promovidos no emprego. Ele não está pedindo nada disso. O que ele está pedindo de mais precioso, e Paulo está escutando, é amadurecimento espiritual. Que aqueles irmãos conheçam mais Jesus, amem conhecer. E que diante das perseguições e diante das lutas, eles não desanimem. Era assim que ele estava orando. Quando chegasse na igreja de Colossos, não visse a igreja esvaziada, mas a igreja lá, fervorosa, cheia da presença de Deus. Não tem coisa mais preciosa na vida do crente que a presença de Deus, irmãos.
A presença de Deus muda o lugar mais humilde que tiver. O emprego mais difícil, a presença de Deus muda a forma como a gente enxerga. Isso é discernimento, é amadurecimento, mas muitas vezes o que a gente está fazendo é xingando, é murmurando, é insatisfeito, é chutando um pau da barraca, com vontade de parar. Isso é amadurecimento? Às vezes a sensação é como se fosse um filho birrento, cheio de birra. Mas o nosso Deus, Ele tem muita maturidade. Ele é perfeito, né? E Ele, como Pai bondoso, sabe como tratar cada um da gente. Ele sabe nos tratar. Ele sabe dizer não, ainda não, espere. E nesses 28 anos tem cuidado nesta igreja. E eu tenho visto, assim como o pastor Samuel tem nos incentivado a orar, o amadurecimento de alguns irmãos. E os outros, posso dizer que a gente, você como líder, nós como líder devemos ter paciência e não desistir. E estar sempre incentivando. E qual é a arma para isso? Segundo Epáfras, é oração, porque só Deus pode transformar. Que Deus continue abençoando nossa linda IEBT.